como já foi falado, essa maravilhosa graça aí que nos traz, que nos leva. Se não fosse pago o alto preço, nós não estaríamos aqui. Então nós sabemos quem nos salvou, quem nos resgatou, e nós precisamos cada vez mais honrar e glorificar esse Senhor que fez tudo isso por nós. Amém? O tema da mensagem de hoje é a graça de Deus. Nós vamos ler o texto de Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 15. E trazendo uns anos atrás, ali na reforma da igreja, as pessoas estavam abusando, vamos dizer assim, dessa graça. Elas estavam querendo comprar a sua salvação com obras, queriam comprar pagando, queriam comprar o tal terreninho no céu. E algumas pessoas que liam a Bíblia ainda, eles olharam assim: peraí, isso aqui não está certo. Aí nós conhecemos os tais reformadores, e um deles é Lutero, que ele fez 95 teses e colou na porta da igreja. E essas 95 teses não foi algo novo, não foi uma criação dele, foi algo que ele relembrou a Bíblia. Porque o simples evangelho, as pessoas não estavam cumprindo, elas não estavam seguindo o simples evangelho. Elas estavam querendo trocar por dinheiro, ela queria comprar a sua salvação. E a graça foi já paga um alto preço. Nós sabemos que não há dinheiro que pague a salvação. Cristo pagou. É somente Cristo, somente o sangue de Jesus. E Lutero se revoltou e, a partir de então, a gente conhece como a tal reforma protestante, que é onde ele colocou as 95 teses na porta da igreja. E uma das teses dele, a número 62, vai falar o seguinte: o verdadeiro tesouro da igreja é o santíssimo evangelho da glória e da graça de Deus. Quem quiser se aprofundar mais nas 95 teses, só lê elas lá. Tem em latim, tem em romano, em grego, espanhol, tem várias, e português também. Foi onde que eu tirei essa. E nós sabemos que é somente pela graça, pela misericórdia, como foi orado. Não há outro caminho até a salvação, somente pela graça de Deus. E esse reformador se levantou contra a igreja e viu assim: opa, peraí, não é assim. A salvação não é assim, é por Jesus. E nessa passagem que nós vamos ler hoje, vamos voltar um pouquinho mais no tempo agora, para nós entender um pouquinho do efeito da graça. Então, essa passagem foi escrita por Paulo, enviada a Tito. E ele queria que Tito ajudasse os crentes de Creta. E Creta era a quarta maior cidade da ilha do Mediterrâneo. Desculpa, a quarta maior ilha do Mediterrâneo. E aí Paulo quer ajudar ele a resgatar as pessoas e parar com essa impiedade que eles estavam vivendo e voltar a viver com uma vida santa. E parte dessa carta ele escreve sobre a graça de Deus. Lá naquela época havia muita glutonaria, que a glutonaria seria gula, a pessoa que come demais. Eu sei que eu peco às vezes nesse pecado, quando eu estou indo ali, quando vejo um prato, 2 pratos, mas Deus, hoje eu me levantei mal, mas muito mal, amor? E eu pedi, Senhor, pela tua graça, me atacou o fígado, meu Deus do céu, pela graça de Deus estou aqui, e Deus ministrou nessa passagem aqui da glutonaria, dessa gula. Então, a partir de hoje eu aprendi, vamos dizer assim, na prática, no erro mesmo, que não deve se exceder, é o limite, nem a mais, nem a menos, tem que ser no limite, não adianta comer demais. E lá havia muita sexualidade, como a gente consegue ler ali em Tito 1:12, e Paulo manda essa carta para Tito justamente para orientá-lo nessa difícil caminhada que ele vai ter ali em Creta.
E vamos ler junto essa passagem, todo mundo já achou? Tito 2. Amém? Tito 2,11 vai falar o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda autoridade. Ninguém despreze. Feche seus olhos, mantenha a Bíblia aberta e vamos orar mais uma vez a Deus. Deus querido, Deus amado, muito obrigado, Pai, por nós estarmos aqui novamente. Obrigado, Senhor, pelo Senhor ter regenerado nossa saúde nos momentos que nós estamos maus. E nós sabemos que é somente pela Tua graça, somente pela Tua misericórdia, Pai, que nós não somos consumidos. Então, Pai, nós sabemos que somos falhos e pecadores e precisamos muito de Ti. Obrigado, Senhor Jesus, pelo Teu sangue derramado na cruz do Calvário. Nós nunca podemos nos esquecer pelo sangue derramado, pelo preço altíssimo que foi pago para nos resgatar da onde que nós estávamos caminhando a passos largos para o inferno. O Senhor nos amou primeiro, como em João diz, e bendito seja o Teu amor, Deus. Muito obrigado por nos resgatar, como nós cantamos aqui, essa maravilhosa graça que nos constrange, nos ensina, Pai, nos exorte, para que nós venhamos a sempre ter uma vida santa, uma vida justa, uma vida sensata na Tua presença, Deus. Abençoe cada um que está aqui, Pai. Prepara o coração de todos para que o Teu Espírito Santo fale em cada um, em nome de Jesus. Assim nós oramos. Amém. Então, o primeiro ponto da pregação de hoje é a salvação pela graça. Uma das 5 solas é sola gratia. E logo no início desse versículo nós lemos a palavra porquê. E essa palavra porquê, ela está instruindo um dever que é alicerçado na doutrina cristã. Que ele está, antes, se nós formos ler desde o início, desde o 2:1, ele vai falar várias práticas que Tito devia fazer para aquelas pessoas em Creta. E aqui ele está aplicando a doutrina. Geralmente Paulo faz ao contrário, aplica a doutrina e depois a prática. Aqui ele fez a prática primeiro. Ele vai instruir ali as mulheres, como Tito deve conduzir as mulheres, os jovens, os adultos, os idosos, todos os tipos de pessoas ali de Creta, para a prática do bem. E ele vai seguindo a graça de Deus, praticamente sinônimo de Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Essa graça de Deus que nos constrange, essa graça de Deus que quando nós olhamos ali essa passagem, nós vemos Jesus nela. E o amor imerecido que Deus demonstrou em Jesus Cristo enquanto éramos pecadores e inimigos de Deus, como nós vamos ler agora em Romanos, capítulo 5, versículo 6 ao 10. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. O preço foi muito alto. Cristo teve que morrer por nós. E Cristo salvou todos aqueles que confessam e creem
no seu bendito nome. Para ser salvo, nós precisamos proclamar Cristo com a nossa boca. Não é dizer assim, eu vou na igreja, eu faço as coisas da igreja, eu leio a Bíblia. Tem que ter aqui, a marca registrada no nosso íntimo. Não é só pela boca, mas aqui dentro. E Deus conhece o nosso íntimo. E é pela graça que nós fomos salvos. Pelo qual fomos salvos, independentemente de qualquer realização moral ou ato religioso. A graça veio em Cristo e ela é própria em Cristo, mostrando nos seus milagres, nas suas obras. Quando Jesus andava com as pessoas, era a graça no meio daquelas pessoas. Olha o privilégio delas, Cristo andando com elas e elas ali aprendendo, crescendo com Cristo, andando cada vez mais. A gente pega ali a vida dos discípulos, olha só, eles foram totalmente transformados, porque eles estavam junto com essa graça que era Jesus. Então, quando nós lemos essa passagem, vemos essa parte, graça é Jesus. Em Efésios 2, 8, 9 vai falar: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Como foi falado já na introdução, é pela fé. A fé vai nos conduzir nessa caminhada. É a fé que nós vamos ter em Cristo Jesus. E essa fé vai nos aumentando e ela vai nos santificando. E a graça de Deus, a misericórdia de Deus cai sobre as nossas vidas. E aí é um divisor de água. Quando a graça de Deus vem, entra em nós e nós deixamos Deus agir no nosso ser, a nossa vida é completamente diferente. Ela é renovada, ela é santificada, ela é exortada pela palavra, ela é encorajada pela palavra. E todas essas coisas vão fazendo com que nós vamos cada dia mais caminhando para a salvação. Como antes de Jesus nós estávamos caminhando fadados ao fracasso, como nós lemos, nós éramos pecadores e inimigos de Deus, Jesus veio e nos salvou da ira. A ira de Deus é algo assim, para nós, algo inexplicável. É difícil de nós entendermos com essa capacidade humana, porque é totalmente a ausência de Deus. E isso tudo causado pelo pecado. Então, quanto mais nós nos santificarmos, mais nos mantermos na presença de Deus, mais estarmos blindados com Jesus no nosso coração, a gente vai deixando o pecado de lado. E a nós vamos nos santificando, nos transformando para a glória de Deus. E isso tudo quem faz é a graça. Nós também temos que fazer. Temos que fazer a nossa parte. Não deixar, a graça de Deus, estou salvo. Não. Se nós estamos salvos, nós vamos mostrar os frutos. A palavra do Senhor não fala dos frutos? Conhecerei a árvore pelo fruto. Então, quando nós estivermos fazendo as coisas boas, praticando as boas obras de Deus, não é por isso que somos salvos, é pela graça, mas ela vai fazer com que nós começamos a praticar as boas obras. E as boas obras é todas as coisas boas que vocês imaginam, tanto na igreja como em casa, no trabalho, ajudando uma pessoa a atravessar a rua, sendo ela cega ou não, idosa. Isso tudo é a graça de Deus que faz nós fazermos essas coisas incríveis. E tem uma ilustração de um pastor batista, o nome dele é Nilson Fanini, e ele conta uma história da seguinte forma, que tinha um professor de EBD, e nessa turma da EBD tinha uma criança que se destacou, e essa criança ela era muito humilde, muito simples, tinha suas necessidades, ela precisava muito de algo, um vestuário, comida, e ele tem uma compaixão dessa criança, ele tem algo assim, um amor pela sua criança, e decide, eu vou comprar algo para essa criança, ela está precisando. Ele vai até a loja, depois da escola bíblica dominical, compra a necessidade dessa criança, e pega o caminho da casa dela, e vai. E no caminho, essa criança, humilde, olhou esse cara, esse professor da escola bíblica, e quis aqueles presentes, e pega pedras e começa a apedrejá-lo. E ela dá tanta pedrada nesse professor, que ele cai todo ensanguentado, assim destruído. Ele precisa de ajuda para voltar para ir para casa, e essa criança
pega esses presentes e vai para casa. Esse professor vai até a casa dele, toma um banho, se lava, se recupera. Quando ele está recuperado, ele volta para a loja, compra os mesmos presentes, pega o mesmo caminho e vai até a casa dessa pessoa, dessa criança que ele queria presentear. Chegando lá, o pai dessa criança já sabia dessa história, provavelmente a criança já tinha contado a algum vizinho, e no que ele abriu a porta para ver esse professor, o pai da criança fala para o professor: professor, o meu filho não merece esses presentes. E o professor, rico em compaixão, fala: ele não merece, mas ele precisa. É isso, é a graça de Deus. No nosso dia, muitas vezes, nós apedrejamos Jesus Cristo, nós negligenciamos o nome dele, nós muitas vezes negamos o nome dele, como Pedro fez. Nós deixamos de orar, ler a palavra, deixamos ele de lado, e mesmo assim ele tem compaixão de nós, porque ele subiu o morro inteiro do Calvário, levando a sua cruz nas costas para lá ser crucificado, e ele não parou no caminho. Ele caiu, alguém teve que ajudar, mas ele não desistiu, ele foi até o final. E esse professor também, ele demonstrou a graça por aquele menino. Jesus demonstrou a graça por mim e por você. A graça de Jesus é algo muito maior do que essa simples história que esse professor de escola bíblica dominical conta, do que esse pastor contou. É infinitamente mais do que isso. É algo para nós tentarmos entender um pouquinho do quão grande é a graça de Deus. E continua: se manifestou salvadora a todos os homens. Se manifestou salvadora quando Jesus veio até nós, neste planeta. O Verbo, ele se fez carne, ele morreu por nós. João 1,14 vai falar que Jesus desceu e se transformou em carne. Deus, o próprio Deus, se fez homem para morrer no meu lugar e no seu lugar, igreja. Olha o privilégio que nós temos de servir um Deus que morre no nosso lugar. Era para nós estarmos lá naquela cruz, era para aqueles pregos estarem no nosso corpo, mas Jesus tomou o meu lugar e o seu lugar. Essa é a maravilhosa graça de Jesus, algo que a gente não consegue explicar em palavras, especialmente quando ele se entregou por nós, pelos nossos pecados. Aquelas pessoas debochando, aqueles soldados romanos querendo rasgar suas vestes e tudo mais, e ele foi até o final, não desistiu, e aí se consumou tudo. E Salvador a todos os homens, aqui não é para o mundo inteiro, aqui a palavra está falando especificamente, se nós lermos um pouquinho anterior à passagem ali, é para todas as pessoas, seja ela jovem, adulta, rica, pobre. No caso, sem acepção de pessoas, é para todos, sem exceção, não A, não B, não C, não é para uma classe A, classe B, classe C, é esse todos, não para todo mundo, porque tem muita gente lá fora que é ateu, não que um dia ela não vá se converter, mas tem pessoas que já morreram sem Jesus. Os que estão vivos ainda dá tempo dessa graça cair sobre eles, mas os que já foram e morreram sem Jesus, o lugar delas é trevas, é chamas, é um inferno. Olha a preciosa graça que Deus nos dá quando nós cremos e confessamos e proclamamos Jesus Cristo com a nossa boca, com o nosso ser. A gente ganha muito mais do que uma boa vida, nós ganhamos a vida eterna. Nós ganhamos algo que aqui é só uma passagem. A vida eterna foi uma oferta genuína de perdão por nós. Jesus, ele se ofertou, ele se deu. A palavra aqui fala que ele se entregou. E todos aqueles que verdadeiramente receberam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, essa é a bênção do Evangelho. Está para todos aqueles que Cristo morreu e comprou pelo seu precioso sangue. Todos aqueles que foram comprados por Jesus na cruz do Calvário.
receberam essa graça imerecida, essa graça que nos constrange, essa graça que nos abraça, que tira esse peso dos problemas que muitas vezes nós temos durante o dia. Essa graça que nos impulsiona cada vez a ler mais a Bíblia, a orar mais para Deus, a fazer o nosso devocional com qualidade, a dobrar nosso joelho e dizer: Senhor, eu não sou nada e nem ninguém sem você. Hoje, quando estava passando mal, me veio que como nós não somos nada, se não é Deus nos cuidando, a gente não é nada. Me deu uma fraqueza tão grande, eu não conseguia ficar de pé. E eu chamei: Sá, por favor, me ajuda. E aí a gente vê como nós somos totalmente dependentes de Deus e do próximo também. Porque se nós falamos que eu faço tudo pelo meu braço, desculpa, irmão, você está enganado. A gente precisa do outro. Todos nós, um precisa do outro. E todos nós precisamos de Cristo, porque Ele fez tudo por nós. Amém? O segundo ponto é a pedagogia. A pedagogia da graça. Que no versículo 12 ele vai falar: ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Algo mais que uma instrução, inclui o processo inteiro. É como educar uma criança. Aqui nessa ilustração, nós vemos Jesus educando as pessoas e as crianças. Ou seja, a graça é para todos, como nós já vimos. Não tem categoria, não tem classe, é para todos. Aqueles que confessam e creem em Jesus Cristo. Adultos, velhos, crianças, idosos, todos. E ela está ali para nos educar, para nos instruir, para nos ensinar. E essa educação, ela é um encorajamento, ela é uma correção, ela é uma disciplina. Porque nós sabemos, todo mundo já foi aluno alguma vez, o professor ele vai nos instruindo, vai nos corrigindo, nós tiramos nota alta numa prova, nota baixa na outra, ele vai dizendo: precisa melhorar aqui, melhorar lá. Eu muitas vezes era mal na leitura, então o Senhor falava assim: leia, eu pulava de fila, fugia da minha vez de ler e tal. Mas enfim, e Deus vai disciplinando, vai nos educando, vai dizendo assim: vai se fortalecendo aqui, vai se fortalecendo ali, e essa é a graça, ela vai nos ensinando. E no grego aqui, essa palavra ensinar é paideus, que é treinar criança, é uma pedagogia, literalmente é uma pedagogia. Ou seja, a graça de Deus, além dela ser salvadora, ela é pedagógica, ela nos ensina, nos instrui, nos encoraja, nos fortifica a seguirmos este caminho tão abençoado, igreja. Diferentemente daqueles lá que nós vimos no início do culto, que estavam fazendo o evangelho ao contrário, um evangelho complexo, não um evangelho simples, que a graça de Deus nos salvou. Eles queriam comprar a sua salvação, mas aqui não, ela nos ensina que a salvação já foi comprada, ela já foi conquistada na cruz, por alguém tão especial para nós, que é Jesus Cristo. E ela nos ensina a negar a teologia errada, como aquelas pessoas viam. Ela nos ensina a abandonar o erro, ela nos ensina a abandonar o pecado. Muitas vezes nós caímos muito aqui. Ela nos ensina tudo aquilo que é sem Deus. Isso aqui não é para ti, isso aqui não é para ti. Vá para Deus, volta no caminho, tu está desviado, volta, é por aqui. Isso tudo é a graça e a misericórdia de Deus. A mesma graça que nos salva também nos treina na escola da santidade. A mesma graça que nos salvou no primeiro ponto, ela está nos ensinando a sermos santos hoje, a deixar o nosso homem morto e só viver para um novo homem em Cristo Jesus. E na escola aprendemos que há coisas inaceitáveis. E nesse versículo tem duas palavrinhas, que é impiedade e paixões mundanas. O que é impiedade? A impiedade é a falta de amor a Deus e as coisas da igreja. Ela é uma descrença, ela é uma falta de fé. Isso é impiedade, algo que está sem Deus. E paixões mundanas é os pecados sexuais, a cobiça pela riqueza, pelo poder,
pelos prazeres da carne, ou qualquer outra coisa que seja mundana, qualquer coisa que seja deste mundo, que não glorifica o nome do Senhor. E isso tudo nos leva. A impiedade nos produz um comportamento errado, e quem abraça ela, em seguida começa a abraçar as paixões mundanas. Porque primeiro a gente não quer saber de Deus, primeiro nós não queremos Deus, a gente só quer fazer as outras coisas. E quando nós estamos sem Deus, nós começamos a deixar as coisas do mundo entrar na nossa vida. Então começamos pela impiedade e depois a gente abraça as coisas mundanas. E aqui Paulo está falando para Tito essas duas palavrinhas. Aquele povo de Creta, eles abraçaram a impiedade e agora também estão abraçando as coisas mundanas. Tito, fale para eles abandonarem isso, deixarem essas coisas de lado. Não foi por isso que Cristo morreu por eles. Ajuda eles, ensina eles, exorta eles. O homem tem o seu relacionamento errado com Deus primeiro, e aí depois ele começa a errar com os outros. Tem uma frase do Hernandes Dias Lopes que ele vai falar o seguinte: é impossível alguém ter uma teologia errada e ter uma vida certa, e é impossível a pessoa ter uma teologia certa e viver uma vida errada. Essa carta de instrução, ela está explicando isso. Faz as coisas certas com a doutrina certa. É impossível alguém fazer as coisas certas com uma doutrina errada, e é impossível alguém ter uma doutrina errada e querer fazer as coisas certas. Uma hora isso vai dar choque. Foi o que aconteceu com os reformadores. Eles estavam aprendendo uma coisa dentro das faculdades deles, mas na Bíblia eles estavam vendo outras. E essas pessoas, inspiradas pelo Espírito Santo, se levantaram e fizeram uma reforma. Falaram: peraí, não é dessa forma que funciona a palavra de Deus. O Evangelho é simples. O preço já foi pago, eu não preciso pagar pela minha salvação. Isso tudo enriqueceu horrores a igreja. Muito dinheiro, muitos terrenos foram comprados no céu. Muitas pessoas foram enganadas com esse falso evangelho. E as pessoas, eu não vou querer deixar a minha impiedade, não vou querer deixar minhas paixões mundanas. Eu estou legal, eu já comprei meu terreninho, por que eu vou deixar do meu vício? Por que eu vou deixar das minhas paixões sexuais? Por quê? Eu já estou com o meu terreninho certo. Olha o que a igreja ensinava. E a Bíblia nos ensina algo ao inverso disso. Como Lutero falou, é pela graça de Deus, somente. E ele segue: e a viver de maneira sensata, justa e piedosa. A graça nos ensina a viver de maneira sensata, justa, em relação com os outros e com nós mesmos. E a impiedade, ela é a luz da presença de Deus. Essas são as virtudes que devem ser caracterizadas em um cristão. Nós devemos seguir essas duas palavrinhas: sermos sensatos, justos e piedosos. Mas o que é sensato, justo e piedoso? Sensato é mais para eu mesmo, mais para você mesmo. É para o eu consigo. É ter juízo, é ter um equilíbrio, é ter autocontrole. Não ser gulosos, como nós vimos antes. Temos um equilíbrio, não ser muito num lado, nem muito no outro. Mas está legal. O justo é uma pessoa íntegra, correta. Ela não está acima dos outros e nem abaixo dos outros. Ela está junto com os outros. Essa é uma pessoa justa. Ela não se acha e nem se desacha. Tem muitos que estão aqui, acham que não são capazes, acham que não conseguem. Tem muitos que já acham que são capazes demais, que já fazem tudo. Mas não, uma pessoa justa, ela é justa. E o piedoso, ela ama as coisas de Deus, ela tem devoção, ela tem piedade, ela tem um relacionamento íntimo com o Senhor. Essas três palavrinhas, elas nos dirigem a nós termos uma vida santa, com nós mesmos, com o próximo e o principal, com Deus. Se faltar uma delas,
a pessoa já começa, opa, tem um buraco aqui, o que eu vou fazer? Deus, me ajude, talvez estou pecando na sensatez, talvez estou pecando aqui em ser justo, talvez eu não estou sendo piedoso, eu não sei, me ajude, Senhor. E esse é o relacionamento tríplice do ser humano, que é com nós mesmos, com o próximo e com Deus. 3. E o legal que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É tudo 3, né? Número da perfeição, glória a Deus. Ela nos educa a viver uma vida digna do Evangelho. Aqui é uma direção, é um caminho que nós estamos sendo conduzido pela graça de Deus, digno do Evangelho. Esse relacionamento certo com nós, com o próximo e com Deus. Isso tudo vai promover uma esperança no mundo vindouro, que é o terceiro ponto da pregação de hoje, que é a graça promove a esperança, que é no versículo 13 vai falar o seguinte: enquanto aguardamos a bendita esperança. Enquanto vivemos estrangeiros nesse mundo, somos inspirados por uma magnífica esperança. E qual esperança magnífica que nos inspira todos os dias a nos levantar da cama, a nos vir à igreja, a fazer o bem para o próximo, fazer o bem com nós mesmos, orar, jejuar, falar com Deus, ter esse relacionamento íntimo. Qual essa magnífica esperança? Ele vai falar aqui agora, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. O cristão, ele deve estar preparado, aguardando a gloriosa vinda de Jesus. Todos precisam estar preparados. Como a palavra de Deus, ele vai vir como um ladrão. Ninguém sabe o dia nem a hora. Precisamos, igreja, nos preparar todos os dias, vivermos sensatos, justos e piedosos. A esperança de estarmos com Cristo para sempre, por toda a eternidade. A esperança de um dia reinar com Cristo na Nova Jerusalém, que Ele tem prometido para nós. A esperança de termos um corpo semelhante ao de Jesus, quando Ele foi para o céu. É a nossa esperança, é a volta de Jesus Cristo. Todos nós temos problemas, todos nós temos desafios, situações, circunstâncias, mas a nossa esperança, a nossa força, o nosso refrigério, o nosso encorajamento é Jesus Cristo, igreja. Se nós estarmos buscando força em outro lugar, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. A nossa esperança, ela não vai a longe. A nossa esperança eterna é Cristo e somente Cristo. O preço foi muito alto e Ele prometeu. Se Ele foi até o final numa cruz e Ele prometeu que um dia vai nos buscar, é porque é verdade. A Bíblia não mente, é verdade isso. Tantas profecias já foram cumpridas e essa também vai ser cumprida. O dia e a hora nós não sabemos, mas Jesus vai voltar à igreja e nós precisamos nos preparar, nós precisamos nos entregar para Jesus, nós precisamos clamar cada vez para Jesus entrar na nossa vida. E se alguém aqui talvez ainda não proclamou, não falou de Jesus: ó Jesus, eu quero ser teu, totalmente teu, ainda há tempo, mas haja com agilidade, haja com rapidez. Se volte para o Evangelho, se volte para Cristo. Ele é a verdade, Ele é a vida, e a vida é eterna, não é uma vida limitada, é uma vida eterna na glória. Versículo 14 vai falar: Ele se entregou por nós, e um preço foi pago. Ele se entregou, Ele se doou. Um versículo muito conhecido por nós, João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo, que entregou. Ele entregou o seu Filho para todos aqueles que nele crê. Aí a graça de Deus entra. Nós precisamos crer em Cristo. Ele foi entregue pelo Deus Pai e nós precisamos crer para entrar essa graça no nosso ser e sim sermos salvos. E aí o restante do versículo fala: para termos vida eterna. Essa vida, no máximo, é 120 anos, ela vai acabar.
Mas a vida eterna, como a própria palavra já diz, é eterna, nunca vai acabar. E tem dois lados. Qual lado você quer estar? Junto com Cristo, reinando, a esperança vindoura, ou rangendo os dentes? É hoje que nós precisamos tomar uma posição. Em qual lado que nós vamos estar? Enquanto aguardamos o retorno de Jesus, jamais podemos esquecer o propósito da sua primeira vinda e o seu sacrifício voluntário. Cristo não foi porque Judas o entregou, Cristo não foi porque as 30 moedas ali, porque foi comprado, ou porque Pôncio Pilatos condenou ele, porque Barrabás foi solto. Não, ele foi voluntariamente. A Bíblia nos fala que ele foi como um cordeiro, indo para o matadouro. Olha só o nosso Salvador, tudo que fez por nós. Ele foi até o final, ele se entregou por nós. O Filho de Deus se entregou. Esse é o presente da graça. Eu acredito que é o maior presente que a graça pode nos dar. É a morte, a ressurreição de Cristo Jesus. Ele fez isso não apenas para nos salvar da culpa e da pena do pecado, mas também, o versículo vai seguir aqui, a fim de nos remir de toda a maldade. Remir, a palavra remir é nos livrar, nos libertar, nos resgatar de toda a maldade. O pecado faz isso com a humanidade. Ele enrola a pessoa numa maldade intensa que a pessoa acha que é certo que ela está fazendo. Mas Cristo morreu e ressuscitou para nos remir, para nos libertar de toda essa maldade que tem neste mundo. Então nós precisamos hoje mesmo deixar a nossa vida para Cristo, Ele ser o nosso condutor e não nós mesmos. Ele nos libertou, Ele nos livrou. A salvação, ela encerra na obra dupla de nos remir da culpa e do juízo. E ela produz em nós uma pureza moral e um serviço útil para o próximo. Então ela está nos libertando da culpa e do juízo, que a palavra de Deus fala que nós vamos passar por um julgamento. Até nós vimos ali uma passagem de Romanos que fala da ira de Deus. Ele nos libertou da ira de Deus, é o juízo. Ele nos salvou. E isso vai produzir em nós uma vida pura, algo moral, algo legal, algo do bem, que vai transformar em serviço útil. Olha tudo que Cristo fez por nós e às vezes a gente nem percebe. A salvação seria pela metade se a pena do pecado tivesse sido cancelada, mas o domínio do pecado em nossa vida ainda permanecesse, não teria sido vencido. Que salvação seria essa se eu estaria pecando ainda? Não faz sentido. A salvação, ela é completa, ela nos redime da culpa e entra um arrependimento e nós largamos desse pecado. O preço foi de cruz, o preço foi de sangue, foi alto. A gente não pode continuar na mesma vida, nós precisamos ser transformados. O pecado não pode mais fazer parte da nossa vida, nós temos que vencê-lo todos os dias. E a passagem segue: purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Cristo se entregou para purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Ele se entregou por nós para nos comprar. Ele quer para Ele a nossa vida, Ele quer para Ele a nossa alma, Ele quer para Ele. E não pode servir a dois senhores, é somente um. Qual Senhor você está servindo? Qual Senhor você serviu essa semana? Foi o preço pago na cruz? Ou foi o outro Senhor que talvez te deu tudo de bandeja, mas não derramou um pingo de sangue? Talvez porque é Espírito, mas Ele não fez nada por você. Cristo fez por você. Cristo fez por você. E é esse Senhor que nós devemos fazer as coisas. Ele comprou, nós fomos exclusivamente dele. Ele a si mesmo se deu por nós, para que pudéssemos ser um povo zeloso de boas obras, um povo que gosta, um povo que tem paixão por fazer o bem, não fazer o mal,
não fofoquear, não roubar, não furtar, não matar, não adulterar, honrar. Nós temos que nos santificar. Nós somos povo exclusivo de Deus. Se nós dizemos, se somos salvos, nós temos que mostrar essas boas obras. E essas boas obras é tudo que você pode imaginar, tanto na igreja como na nossa vida, na nossa casa. Devemos praticar um entusiasmo, ato de bondade em seu nome, no nome de Jesus, para a sua glória. Não para dizermos que nós somos mais santos ou mais puros do que o outro. Não, é para a glória de Deus, e somente pela glória de Deus e para a glória de Deus. Tudo é por Ele, nada é para nós. Isso daí vai demonstrar o quanto nós amamos a Deus, e tudo para glorificar o nome dEle. As boas obras não são a causa de nossa salvação, mas são a evidência da nossa salvação. O povo de Deus é um povo limpo, exclusivo. Nós precisamos nos santificar, nós precisamos nos purificar, nós precisamos estar no caminho de Deus, exclusivos, limpos, puros, sem pecado, sem mácula. Sabemos que é difícil, mas vamos fazer o nosso possível, igreja. O preço foi muito alto, foi de sangue. E o versículo 15, ele vai falar, é isso que você deve ensinar. Paulo falando para Tito, é isso que você deve ensinar, Tito. Essa graça, essa misericórdia que foi derramada lá no cruz do Calvário, é isso. Fale para essa galera que está toda errada, fala para essa galera que está indo para o inferno. Não é assim que se vive, é de uma maneira sensata, justa e piedosa. Fala isso para eles, Tito, por favor. Isso Tito tinha que ensinar e transmitir. E hoje, amada igreja, um desafio para nós, não parou aqui. Tem um propósito esse texto estar na Bíblia para nós hoje, que é para mim e para você falar dessa graça imerecida para as outras pessoas, para as pessoas que estão desviadas talvez, as pessoas que precisam de Jesus, as pessoas que precisam ser transformadas pela palavra de Deus, as pessoas que precisam ser resgatadas do fogo do inferno. Essas pessoas nós precisamos falar da piedade, da justiça, de sensatez. Ensinar o propósito da paixão do Salvador, essa é a maravilhosa graça, como nós louvamos no segundo louvor de hoje. E ele está finalizando, exortando-os e redimindo-os com toda a autoridade. Tito precisava exortar e ensinar os santos a uma vida de uma prática piedosa. Tito, um garoto, ensinando outras pessoas a viverem na santidade, a serem prudentes, a serem fiéis com o Senhor, a fazerem a vontade de Deus, repreendendo quando precisava repreendendo às vezes as pessoas que iriam contra a palavra de Deus. Tito mostrava na palavra, e é isso que nós precisamos fazer, mostrar na palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz. Larga esse pecado, não vale a pena. Isso só é possível com toda a autoridade, e essa autoridade nós achamos na palavra de Deus. É na palavra que a gente consegue ter essa autoridade. Nós precisamos nos abastecer e nos fortalecer de toda a palavra, de Gênesis até Apocalipse. Aqui está a instrução completa para nós termos autoridade e proclamarmos cada vez melhor e mais fervorosamente esse evangelho nos dado de graça, e pela graça o preço já foi pago. E o finalzinho ele vai falar: ninguém o despreze. Se você está falando a palavra de Deus, ninguém o despreze. Coloque para Deus se alguém. Nós sabemos que nós vivemos num mundo de perseguição. Muitos países sofrem pela perseguição extrema, que não pode nem olhar para o céu, que já são mortos, ou exilados, presos, chicoteados. Mas aqui nós, graças a Deus, nós temos o privilégio de falar. E se alguém o desprezar, que seja um encorajamento, ninguém o despreze, mas que você seja forte, fervoroso para falar a palavra de Deus. Sempre tenha um versículo no bolso ou atrás da orelha para falar para outra pessoa quando ela precisa. Isso Tito estava falando, estava recebendo de Paulo. Ele falou: ninguém os despreze, porque talvez tinha pessoas
mais velhas que ele, mais orgulhosas que ele. E quando Tito talvez ia falar alguma coisa, a pessoa, peraí, quem que é você para falar algo de mim? E Paulo estava encorajando: ninguém o despreze, porque você está com toda a autoridade, você está com a palavra de Deus. Amém, igreja?